Olá, queridos, graça e paz, boa noite a você que chega agora ao nosso culto de ensino. Se acomode-se, enche-se de expectativas no seu coração, porque nós teremos agora uma palavra vinda do alto para a minha vida e para a sua vida. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais este período, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de te louvar, de te engrandecer, Pai, de te honrar e te amar. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos guardado, por ter nos amado primeiro, Senhor. Muito obrigado, Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em Efésios capítulo 6. Nós vamos começar hoje em Efésios capítulo 6, o versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Ele diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Até aqui, queridos. Aqui em Efésios diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quão grandioso é isso, porque ele quebra alguns paradigmas. Nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós tentarmos encontrar força para adquirir, para andar sobre esses dias maus, para viver a nossa vida, para ter condutas saudáveis, nós devemos procurar o Senhor. Nós devemos se fortalecer no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E sabe o que isso nos remete, queridos? Que não, independente do que você assista, isso não vai te trazer força. Assistir jornais, assistir notícias que vêm do mundo, que vêm afligir a nossa alma, não vai te fazer força. Não vai te trazer a força necessária. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos se firmar, porque nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ainda continuando falando sobre força, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos capítulo 1. Volta um pouquinho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós vamos fazer uma espécie de um quebra-cabeça, nós vamos juntar algumas coisas com os textos que a gente vai ler agora. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aqui, o escritor de Romanos, aqui Paulo falando aos romanos, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. E aí você pode me perguntar: Elaine, como é que eu vou me fortificar no Senhor? Como eu vou ser forte no Senhor? Através da sua palavra. Quando nós queremos saber mais de Deus, quando nós queremos ficar mais alicerçados, nós devemos sim estar mais aliados à palavra de Deus. É através do evangelho de Deus que nós vamos se fortificar ao Senhor. No verso 16 diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Tudo se revela no evangelho. É através da palavra de Deus que ele fala conosco, é através da palavra dele que nós devemos ter fácil acesso ao Senhor. É através da palavra que nós sabemos os planos e os propósitos de Deus para mim e para você. E ele continua: de fé em fé, como está escrito: o justo vive pela fé. Se eu e você, nós somos justificados por meio de Cristo Jesus na cruz, nós devemos viver pela fé. E aí nós começamos a juntar o quebra-cabeça. Nós devemos ser fortificados e fortalecidos no Senhor. Como é que eu vou ser fortificado e fortalecido no Senhor? Através da palavra de Deus. E como é que eu vou ser fortalecido através da palavra de Deus? Por meio da fé. Tudo é por meio da fé, queridos. Nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. Nós nos achegamos a Deus por meio da fé. Tudo aquilo que nós fazemos para o reino é por meio da fé. Ainda em Romanos capítulo 10. Vamos um pouquinho para frente. Aleluia.
Romanos capítulo 10, versículo de número 11. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos em Romanos 1, versículo 17, de que o justo vive pela fé. Nós lemos também que nós não nos envergonhamos da palavra, porque o evangelho ele é o poder de Deus. E como essa palavra chega até nós? Quando nós ouvimos, quando nós nos expomos à palavra. E em Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja que o quebra-cabeça está se montando. Nós devemos ser fortificados e fortalecidos no Senhor, por intermédio da sua palavra. E como é que nós vamos receber a palavra? Por meio da fé. E como nós vamos exercer essa fé? Como essa fé chega ao meu coração e ao seu coração? Através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É dessa maneira que eu e você vamos ser fortificados para viver os dias maus. É através da palavra de Deus, através do Senhor, que nós vamos encontrar forças no sobrenatural. Muitas vezes nós levantamos em dias ao qual nós não queremos sair da cama. Não é verdade? Mas isso nada impede de que o poder de Deus entre em nosso coração e faça com que o nosso dia seja mudado. Porque não é na nossa força. Não é o quanto nós comemos, o quanto nós malhamos, não é o quanto de vitamina C que você ingere. Mas sim, quanto mais nós estivermos alicerçados à palavra do Senhor, nós estaremos mais fortificados. O dia mal chega, Jesus disse, mas ele disse também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós estamos alicerçados, Jesus ele era a palavra, quando nós estamos alicerçados a essa palavra, queridos, a força do Senhor vai tomar conta na minha vida e na sua vida. E nós devemos, queridos, não somente ouvir, como diz em Romanos, nós devemos também praticar essa palavra. Sabe? Eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho que vai ficar fácil de todos nós entendermos, ao qual é uma fisioterapia. Se você já teve um membro quebrado, algo que você precisou fazer fisioterapia, você vai entender. Se você não teve ainda, glória a Deus, não vai precisar, mas você vai entender da mesma forma. Quando uma pessoa ela fratura um membro do seu corpo, vamos dizer uma perna, ela perde a força naquele membro. Ele não está 100%. E aí ela precisa fazer algumas coisas para que o membro volte a ser fortificado. Então ela vai fazer consultas, ela vai tomar alguns medicamentos e ela vai começar um processo de fisioterapia para que aquele membro volte a fazer as funções que ele fazia. Volte a fazer as funções com a força que ele tinha, certo? E aí, à medida que a pessoa vai fazendo essa fisioterapia, como nós usamos a perna como exemplo, ela vai lá, faz a primeira sessão de fisioterapia. Na outra vez, vai lá, faz outros exercícios. Ela vai se expondo e vai, além de chegar à fisioterapia, ela começa a praticar aqueles exercícios. E aquele membro ao qual estava fragilizado, ele vai retomando a força. Ele vai começando a ter a sua função motora restabelecida. Porque você está expondo ele, está exercitando aquele membro. Ele está começando a ficar forte de novo. Assim é a minha vida e assim é a sua vida, queridos. Cada vez mais nós devemos, todos os dias, se expor à palavra de Deus, ouvir e praticar, exercitar tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra. E com isso nós vamos ganhando força. Com isso nós vamos ganhando poder. Com isso nós vamos ficando mais alicerçados, mais firmes, igual aquele membro que ele estava sem força. Mas através da fisioterapia, ele conseguiu restabelecer tudo aquilo que ele tinha que fazer. E quando nós estamos expostos à palavra, estamos expostos à unção, estamos expostos ao que o Espírito Santo tem para fazer, queridos, nós vamos continuar firmes. Nós vamos ficar cada vez mais fortes. Mas será pela minha e pela sua força? Não. Será pelo resultado daquilo que nós estamos fazendo. Eu citei que nós devemos fazer, não somente ouvir, mas também praticar. E vamos dar fundamento nisso. Abra comigo em Tiago, lá no finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1.
partir do versículo 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui, queridos. Aqui em Tiago, no versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Veja como isso é importante. Se Deus não quisesse que nós pratiquemos a palavra, Ele não teria dito isso. Ele falou assim, fique aí só ouvindo a minha palavra e vocês vão se dar bem, vocês vão ser fortalecidos. Não, Ele diz que nós devemos ouvir e praticar. Tiago, ele nos dá um alerta: sede ouvintes da palavra e não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Nós devemos praticar, queridos. Seja de manhã, de tarde, de noite, nós devemos praticar todos os dias. Sabe a respiração? Quando uma pessoa deixa de respirar, ela morre. Assim é a palavra de Deus. Quando a pessoa deixa de praticar a palavra de Deus, acontece uma mortificação do corpo. Acontece, algo começa a morrer no reino, porque ela deixou de praticar aquilo. Então, Tiago, ele nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. É tempo, queridos, de eu e você praticarmos tudo isso que nós estamos ouvindo. Nós estamos nos alimentando e nós devemos praticar, porque assim vem o resultado. Assim vem o resultado de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós estamos alicerçados. Lembra da fisioterapia? Se a pessoa que está nessa situação, ela simplesmente for à fisioterapia, for à consulta e ela falar, eu não quero praticar esses exercícios, ela não vai encontrar a força que ela precisa. O membro não será retomado. Da mesma forma somos nós. Se nós só ouvirmos, seja por meio da internet, seja por meio presencial, e nós não praticarmos, nós não exercitarmos tudo isso que nós estamos ouvindo, queridos, não vai valer de muita coisa. Nós devemos ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E Tiago continua: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, as pessoas que elas ouvem e não praticam, elas podem estar tentando enganar as pessoas que estão à sua volta. Assim, não, eu estou ouvindo, mas na verdade está enganando a si mesmo. Ela acha que vai ter uma produção, que vai ser algo produtivo, e na verdade não vai ser. Então, queridos, lembra de um quebra-cabeça que eu disse no início, ao qual em Efésios diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Romanos 1, nós lemos que o Evangelho é o poder de Deus. É através do Evangelho que o poder de Deus opera. E ele ainda diz mais, que nós justos viveremos pela fé. Isso em Romanos 1. Então, para ser fortalecido no Senhor, nós precisamos estar exposto à palavra. Ainda em Romanos, nós lemos de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós devemos fortificar cada vez mais no Senhor, queridos. Como? Lendo a palavra, meditando na palavra, por intermédio da fé. E como é que eu vou pegar essa fé? Como é que eu vou adquirir essa fé? Como a minha fé pode aumentar? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E tudo basta por aí? Não. Aí vem Tiago e fala: não sede somente ouvintes, mas também sede praticantes.
Nós devemos se posicionar e praticar, queridos. Praticar não só quando nos convém. Praticar não só quando é benéfico para mim, mas praticar em todo o tempo. Sermos justos. Então nós devemos estar cada vez mais, queridos, alicerçados a essa palavra. O Senhor tem cuidado de nós e nós devemos procurar a sua força. Volta lá comigo em Efésios, capítulo 6. Efésios. Um pouquinho para trás. Efésios, capítulo 6. O versículo 10. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Deixe de procurar força em outros lugares. Deixe de procurar força no seu próprio entendimento. Deixe de procurar força em outras pessoas. Elas são seres humanos também. Deixe de procurar força em noticiários, achando que você vai ouvir um noticiário e aquele noticiário vai te trazer força. Deixe de procurar força simplesmente em algo banais que vão passar. Mas ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor, queridos, que nós somos fortalecidos. É no Senhor, queridos, que nós somos firmados. É no Senhor, queridos, que nós vamos ter a segurança plena. E na força do seu poder. É no poder de Deus que as coisas operam. Por intermédio da fé. É através do poder de Deus que nós somos fortificados nele. Abra comigo ainda em Romanos. Eu já estou finalizando. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 para que nós possamos entender melhor. Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. No versículo 1, ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós nos entregamos ao Pai, que é o nosso culto racional, nós estamos apresentando o nosso sacrifício ao Senhor. E no versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, queridos, com isso que nós estamos passando. Não se conforme dizendo: se Deus quis assim, assim será, eu vou só obedecer. Não. Doença não é a vontade de Deus, queridos. Não se conforme com essas notícias que não condiz com a palavra. Não se conforme com este mundo, não se conforme com este século. Se posicione. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que nós renovamos? Algo quando se renova, ele deixa de estar em um estado e passa a estar em outro. Ou seja, ele foi renovado. Nós pegamos algo velho e passamos por uma transformação. Ele era velho e ele foi renovado. Como é que nós renovamos a nossa mente? Através da palavra de Deus. Através quando nós nos expomos ao poder de Deus. Lembre-se que o Evangelho é o poder de Deus. Então, renove, transforme pela renovação da vossa mente. Renovação da nossa mente, queridos, é meu papel e seu papel, através da fé. E como nós renovamos através da palavra? Pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. E ele continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós renovamos a nossa mente, quando nós nos alicerçamos no Senhor, porque Ele é a nossa força, quando nós estamos renovados por intermédio da palavra, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É tudo através da palavra, é tudo através da fé, é tudo através quando nós estamos alicerçados ao Senhor. Então, queridos, estejam firmados, estejam convictos de que no Senhor nós encontramos a força necessária. Ele não nos desamparou, Ele não nos deixou de lado, Ele está conosco. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você se encontrar em um estado e falar assim, eu não consigo mais, ei, o Senhor pode te ajudar. Se fortaleça na força dEle, no poder dEle. Leia mais a palavra, escute mais a palavra, mas simplesmente não faça isso. Pratique a palavra, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém, queridos? Espero que você tenha recebido essa palavra, que você tenha colocado ela em seu coração e que tenha restabelecido essa confiança de que a nossa força depende do Senhor, de que nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Amém? Tudo vai passar, tudo vai ficar bem, Deus está conosco e Ele não nos desamparou. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Amanhã, sexta-feira, às 15 horas, teremos o culto especial para as crianças. Então, coloque as suas crianças para assistir a aulinha que terá para eles. A tia Nani já preparou um conteúdo exclusivo para eles. Encha eles de expectativa, porque eu tenho certeza que eles também estão com saudades. Então, às 15 horas da manhã, sexta-feira, terá o culto especial para as crianças. Domingo, às 18 horas, teremos o nosso culto online. Enche de expectativa, queridos, de fervor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer neste meio. A igreja está fechada, o templo está fechado com as portas, mas a igreja são eu e você nas nossas casas. E a igreja está expandindo. Amém, queridos? Então, enche de expectativa, domingo às 18 horas. Quero lembrar vocês também, honre ao Senhor com seus bens. Nós continuamos fazendo o nosso papel. Na página da igreja nós temos os dados bancários para transferências e temos também um link ao qual você pode colocar lá por intermédio do cartão de crédito também. Qualquer dúvida você pode acionar a página da igreja, certo? E temos novidades, já foi avisado domingo, nós agora também estaremos transmitindo o nosso culto pelo YouTube. Então você pode entrar lá, coloque Verbo da Vida Cumbica, e você vai clicar, e você clica em se inscrever e ative o sininho, porque assim quando nós subimos um vídeo, você vai ser notificado com relação ao novo conteúdo da nossa página. Então espalhe, a palavra da fé está alcançando você, a palavra da fé está chegando aos 4 cantos, a palavra da fé nunca vai ficar dentro de 4 paredes. Então, curta a nossa página também no YouTube, divulgue essa palavra da fé, divulgue essa palavra. Se você está sendo alimentado, queridos, alimente outras pessoas também. Porque se essa palavra mudou a minha vida e a sua vida, ela vai mudar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique na paz, até domingo e tenha um resto de semana abençoado, em nome de Jesus.